amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre as medidas de tempo e também sobre as medidas de temperatura. São matérias fáceis, tranquilas, é só vocês prestarem bastante atenção no que o problema está pedindo para vocês fazerem. Então tenham atenção e calma que tudo dará certo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar um recadinho pela agenda ou então pela plataforma LMS, ok? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima videoaula, tá? Tchau! A nossa videoaula de hoje vai falar sobre medidas de tempo e logo depois medidas de temperatura. Vamos começar? O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre o ano, mês, semana e dia. Olhando para o céu, o ser humano fez descobertas muito importantes. E uma dessas descobertas é a de que a Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol em um movimento chamado de translação. Nessa figura aqui nós estamos vendo o movimento da Terra muito mais rápido, claro, né, do que o normal, mas só para mostrar a vocês essa elipse que a Terra faz em torno do Sol. Quando o ano tem 365 dias, o mês de fevereiro tem 28 dias. E quando o ano tem 366 dias, que é o chamado ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. Os demais meses do ano têm 30 ou 31 dias, conforme nós vamos ver agora. Então, nós temos janeiro com 31 dias, fevereiro nós já vimos que é 28 ou 29, março 31 dias, abril 30, maio 31 dias, junho 30 dias. Agora nós vamos falar do segundo semestre. Julho tem 31 dias, agosto 31, setembro tem 30, outubro 31 dias, novembro 30 e dezembro 31 dias. Nós também utilizamos como medida de tempo a semana, que corresponde a 7 dias. Então, um ano ele é dividido em 12 meses. Vamos falar agora de outras unidades de medidas de tempo, que é o dia, a hora, o minuto e o segundo. Nós não podemos falar de dia sem antes lembrar que para dar uma volta completa em torno do seu eixo, em um movimento denominado rotação, a Terra leva aproximadamente 24 horas, que corresponde a um dia. Então, eu posso dizer que um dia tem 24 horas. Essas horas eu posso dividir numa outra unidade de medida, que é o minuto. Então, eu posso dizer que uma hora tem 60 minutos. Um minuto também pode ser dividido em uma outra unidade de medida, que eu posso dizer que um minuto tem 60 segundos, porque o segundo é a unidade padrão para as medidas de tempo. Vamos observar agora o quadro com os múltiplos do segundo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um segundo. Se eu vou para minuto, eu posso dizer que um minuto tem 60 segundos. Se eu mudo para hora, eu posso dizer que uma hora tem 3.600 segundos. Se eu vou agora para o dia, eu posso dizer que um dia tem 86.400 segundos. Então, aqui são os múltiplos do segundo. Você sabia que as medidas de tempo não pertencem ao sistema métrico decimal? Então, por não pertencer a este sistema métrico, eu não posso usar a vírgula para representar a hora, minuto e segundo. Então, é errado eu usar, por exemplo, 2,40 para representar 2 horas e 40 minutos. Para isso, eu preciso usar as abreviações de cada uma das unidades de medida. Então, eu tenho que usar H para hora, min para minuto e S para segundo. Vamos ver agora dois exemplos de como representar e ler as medidas de tempo. Neste primeiro exemplo aqui, nós temos 6H
20min e 10s. Isso está representando a seguinte hora: 6 horas, 20 minutos e 10 segundos. No segundo exemplo, eu tenho 13H e 35S, que está representando a seguinte medida de tempo: 13 horas e 35 segundos. Alguma dúvida sobre isso? Tenho certeza que não. Então, vamos ver agora outras medidas de tempo, que vocês já conhecem muitas delas. Então, nós vamos relembrar que um mês comercial tem 30 dias. Um ano comercial tem 360 dias. Um ano civil tem 365 dias. Vamos relembrar que uma semana tem 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias e que um bimestre tem 2 meses. Se um bimestre tem 2 meses, um trimestre tem 3 meses. Um quadrimestre vai ter 4 meses. E o semestre? Ah, muito bem, 6 meses. Agora nós vamos falar de anos. Então, um biênio tem 2 anos. Um lustro ou quinquênio tem 5 anos. Eu posso usar as duas nomenclaturas. Da mesma forma que década e decênio, essas duas nomenclaturas simbolizam 10 anos. Fácil, fácil, não? Agora, nós vamos ver como é que a gente faz para saber se um ano ele é bissexto. Para saber se um ano é bissexto, nós usamos duas regrinhas. Vamos à primeira regrinha. Se o ano termina com 2 zeros, nós vamos dividir esse ano por 400. Se o resto for zero, o ano é bissexto. Se o resto não for zero, ele não foi bissexto. Vamos ver aqui o exemplo. Vamos ver se o ano 2000 ele foi bissexto. Então, 2000 termina com 2 zeros. Então, eu vou dividir por 400. Então, 2000 dividido por 400 vai dar 5 e vai sobrar 0. Não tem número para baixar, fecha a conta. Então, se o resto foi 0, eu posso dizer que o ano 2000 foi bissexto. Agora, nós vamos verificar se o ano de 1800 ele foi bissexto ou não. 1800 termina com 2 zeros, então eu vou dividir por 400. Então, 1800 dividido por 400 vai dar 4 e vai sobrar 200. Não tem número para baixar, fecho a conta. Então, se tem resto, eu posso concluir que o ano 1800 não foi bissexto. Agora, vamos ver a segunda regrinha. A segunda regrinha, ela é válida para os anos que não terminam em 2 zeros. Então, se o ano não termina em 2 zeros, eu vou dividir ele por 4. E se o resto for 0, o ano é bissexto. Vamos ver os exemplos? Eu quero ver se o ano 2016 foi bissexto. Então, ele não termina em 2 zeros, então eu vou fazer a divisão por 4. Então, eu vou pegar 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Baixo 1. 1 é menor do que 4. Então, eu vou colocar o 0 ali no meu quociente. Vou repetir o 1 no resto e vou baixar o 6. Agora, eu formei o número 16. 16 dividido por 4 vai dar 4, que vai sobrar 0. Não tem número para baixar, fecho a conta. Então, o resto foi 0. Posso concluir que o ano de 2016 foi bissexto. Vamos ver agora um outro ano? Eu quero saber se o ano de 1974 ele foi bissexto. Então, já vi que ele não termina em 2 zeros. Se não termina em 2 zeros, eu vou dividir por 4. Então, vou pegar 19. 19 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, 3. Baixo 7. Formei agora 37. Então, 37 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36.
Para 37, falta 1. Vou baixar o 4, formei 14. 14 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Não tem mais nenhum número para baixar, fecho a conta. Bom, se o resto não foi zero, eu posso concluir que o ano de 1974 não foi bissexto. É bem fácil, é só olhar essas duas regrinhas aí que vocês vão saber fazer certinho. E agora, como é que eu vou saber, por exemplo, a que século pertence um determinado ano? Então, basta dividir o ano por 100 e seguir as regrinhas abaixo. Vamos lá elas. Se eu dividir o ano por 100, a divisão for exata, o quociente corresponde ao século. Vamos ver o exemplo. Eu quero saber, por exemplo, a que século pertenceu o ano 2000. Então, eu vou fazer 2000 dividido por 100. Na hora que eu dividir, eu vou pegar 200 dividido por 100, vai dar 2. 2 vezes 100, 200. Para 200, nada. Baixo 0. Formei 0. 0 dividido por 100 dá 0, que vai sobrar 0. Não tem número para baixar, fechei a conta. Então, a divisão foi exata. Então, eu posso dizer que o 20 corresponde ao século a que o ano 2000 pertence. Então, eu posso dizer que o ano 2000 pertenceu ao século 20. Agora, a segunda regrinha. Se ao dividir o ano por 100, a divisão for inexata, ou seja, se tiver resto diferente de 0, eu vou adicionar 1 ao quociente para determinar o século. Então, vamos ver o exemplo. 1860. A que século pertenceu esse ano? Então, eu vou dividir 1860 por 100. Então, eu vou ver que 186 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 100, 100. Para 186, faltam 86. Baixo 0. Formei 860. 860 dividido por 100 vai dar 8. 8 vezes 100, 800. Para 860, faltam 60. Não tem nenhum número para baixar, fecha a conta aqui. Então, a divisão foi inexata. O que eu vou fazer, então? Eu vou somar 1 ao meu quociente. Então, aqui eu vou fazer 18 mais 1, que é igual a 19. E aí, eu posso dizer que o ano de 1860 pertenceu ao século XIX. Ok? Agora, vamos ver duas situações, problemas, onde nós usamos as medidas de tempo. Então, observem bastante porque é bem fácil. Na primeira situação, nós temos 2 irmãos assistindo a um filme. E aí, a menina começa a pensar, esse filme começou às 9h10 e tem 100 minutos de duração. Ai, que horas ele vai terminar? Bom, primeiro eu tenho que analisar o problema. Então, eu observo ali que ele dá uma ideia de adição. Porque se ele começou às 9h10 e vai demorar 100 minutos para terminar, eu tenho que somar essas duas unidades de medidas de tempo aí para poder saber que horas vai terminar. Só que eu estou vendo que 100 minutos é mais do que 1 hora. Por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar os 100 minutos de duração para hora em minuto. E como é que eu vou fazer isso? Se 1 hora tem 60 minutos, 100 minutos vão ter quanto? É só dividir. 100 dividido por 60. Então, 100 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60, 60. Para 100, sobram 40. Então, eu posso dizer que 100 minutos equivale a 1 hora e 40 minutos de duração. Agora que eu já tenho a duração do filme em hora e minuto, o segundo passo é somar o início do filme com a duração dele. Porém, todas as vezes que eu for fazer
A adição e subtração de medidas de tempo, eu tenho que botar na minha cabeça que hora e minuto não se misturam. Então, eu vou separar hora e minuto. E vou botar um traço, porque as duas não se misturam. Vou colocar, então, o início do filme, 9 horas e 10 minutos. E vou somar com a duração dele, 1 hora e 40 minutos. Agora, eu vou somar os minutos. 10 minutos com mais 40 minutos vão dar 50 minutos. 9 horas mais 1 hora vão dar 10 horas. Então, eu posso afirmar que este filme vai terminar às 10 horas e 50 minutos. Bem fácil, né? Vamos agora conhecer uma outra situação problema. Nessa situação problema, este corredor aí disse que começou a correr às 7 horas e 25 minutos e que vai terminar a sua corrida às 8 horas e 45 minutos. E aí, ele quer saber quantos minutos ficará correndo. Então, analisando a situação, eu tenho a hora de início e a hora final. Então, eu quero encontrar o intervalo. Toda vez que eu precisar encontrar o intervalo, que eu tenho início, eu tenho fim e eu quero saber o meio, o que eu tenho que fazer? Eu preciso subtrair os dois horários, mas sem esquecer que hora e minuto não se misturam. Então, o primeiro passo é subtrair o horário que terminará a corrida pelo horário que a mesma começou. Então, vou separar ali hora, minuto, botar o meu tracinho e vou começar a colocar os números. O horário que a corrida terminou terminará, né? Será às 8 horas e 45 minutos. E ele começou a correr às 7 horas e 25 minutos. Se há o intervalo, eu vou fazer a conta de subtração. Vou lá no minuto. 45 menos 25 vão dar 20 minutos. 8 horas menos 7 horas vai dar 1 hora. Só que o meu problema não me perguntou quanto tempo ele vai ficar correndo, porque o tempo eu poderia responder. Ele vai ficar correndo 1 hora e 20 minutos. O rapaz quer saber quantos minutos ele ficará correndo. Então, eu preciso fazer um segundo passo. O que eu tenho que fazer agora? Transformar o resultado para minutos. Então, o resultado foi 1 hora e 20 minutos. Então, 20 minutos já está em minutos. Agora, 1 hora. 1 hora corresponde a quantos minutos? 60. Então, se 1 hora tem 60 minutos, ele correu 60 mais 20. Então, eu posso dizer que ele ficará correndo por 80 minutos. É bem fácil, é só vocês terem bastante atenção, ok? Agora que nós já aprendemos tudo de medidas de tempo, vamos falar um pouquinho de medidas de temperatura. Vamos começar? Vamos observar o que o nosso personagem está falando aqui. Hoje está muito frio, o termômetro está marcando 8 graus Celsius. Gente, realmente, 8 graus é muito frio mesmo, né? Bom, para a gente medir a temperatura, geralmente a gente usa um termômetro. E o termômetro, ele indica o grau de intensidade do calor em um determinado território ou até objeto, porque eu posso também medir a temperatura do meu corpo, eu posso medir a temperatura de uma comida. Então, o termômetro, ele é um instrumento que a gente usa para indicar o grau de intensidade do calor, ok? Bom, na maioria dos países, assim como aqui no Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Então, se eu for indicar, por exemplo, que hoje está fazendo 8 graus Celsius, observa que eu tenho que colocar o 8, uma bolinha, que é de grau, e o C maiúsculo, que indica Celsius, porque existem outras unidades de medida de temperatura, ok?
Bom, agora vamos conhecer um pouquinho sobre amplitude térmica. Vocês devem ter ouvido essa expressão várias vezes nas reportagens da televisão. Mas o que seria amplitude térmica? Vamos ver o que a repórter está falando. Hoje o dia começou fresquinho com 16 graus Celsius, mas vai esquentar e chegar a 30 graus Celsius. Essa diferença de temperatura entre a máxima e a mínima é chamada de amplitude térmica. Então, nesse dia que a repórter está falando, a amplitude térmica será de 14 graus Celsius. Por quê? Porque eu vou fazer 30 menos 16. Então, deu para entender? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um determinado dia, ok? Você sabia que ao analisar o mapa, nós devemos sempre observar a legenda? Então, aqui vamos observar o mapa do Brasil. Neste mapa do Brasil, nesta legenda aqui, vocês vão observar que existem 3 ícones representando o tempo naquele dia em determinados locais do nosso país. Além disso, nós temos também na legenda mostrando que a temperatura máxima está registrada de vermelho em graus Celsius e a temperatura mínima está registrada em azul em graus Celsius. Então, vamos responder as perguntas ali e ver se vocês entenderam realmente. A primeira pergunta que nós temos é: como será o tempo na cidade de Marabá? A primeira coisa é localizar a cidade de Marabá. Ela está aqui. Então, o tempo, a gente vai olhar aqui o ícone que está representado. Vamos olhar na legenda. Na legenda está dizendo que será com pancadas de chuva. Então, o tempo na cidade de Marabá será sujeito a ter pancadas de chuva. Vamos a mais uma pergunta? Vou dar um tempinho para vocês responderem, hein? Como será o tempo na cidade de São Paulo? Então, localizando primeiro a cidade de São Paulo, essa é fácil. Está aqui embaixo. Vamos olhar o ícone que está lá. E aí, qual vai ser o tempo na cidade de São Paulo? Muito bem, quem falou que será chuvoso. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Agora, eu vou querer saber qual a temperatura máxima na cidade do Rio de Janeiro. Está aqui a cidade do Rio de Janeiro e a temperatura máxima está em vermelho ou está em azul? Está em vermelho. Então, qual vai ser a temperatura máxima? Muito bem, 32 graus Celsius. Querem mais uma? Então, vamos lá. Agora, eu quero saber qual a temperatura mínima na cidade de Santa Maria. A cidade de Santa Maria está aqui, ó, no Rio Grande do Sul. E aí, a temperatura mínima está lançada de que cor? De azul, né? Então, qual vai ser a temperatura mínima na cidade de Santa Maria nesse dia? 18 graus Celsius. Muito bem. E agora, qual é a amplitude térmica na cidade de Cuiabá? Cuiabá está aqui. Lembram que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, eu tenho que fazer uma continha aí. Tenho que fazer 36 menos 24. Então, vai dar quanto? 12 graus Celsius. Muito bem. Agora, vem o nosso desafio. E eu quero que vocês anotem essa resposta nos comentários do vídeo, hein? Eu quero saber qual é a amplitude térmica da cidade de Salvador. Uma dica, ó, Salvador está aqui, hein? Quero a amplitude térmica. Vamos ver quem vai acertar, hein? Então, agora chegou a hora de nós fazermos todas as atividades que foram propostas para vocês. O que vocês acharam da matéria de hoje? Tenho certeza que vocês adoraram e acharam bem fácil, né? Então, amores, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, tá? Tchau!